Belo Horizonte, janeiro de 2022. Querida Rafaela e querida Clara, espero encontrá-las bem, vacinadas, com saúde e com esperança, no presente e no futuro que as espera. No final de 2019, nos conhecemos na escola em que vocês estudavam. Não sei se vão lembrar de mim, porque, como vocês mesmas colocaram, muitas pessoas de fora passaram pela escola durante esses 6 anos. Eu tinha contado que eu era estudante, professora e estava ali construindo uma pesquisa de mestrado. Nós nos encontramos na escola algumas vezes e batemos um papo que o pessoal da universidade chama de entrevista. Vocês lembram? Rafaela até disse que aquela situação com o gravador e tudo mais era meio estranha, mas ao mesmo tempo legal. Olha, não me esqueci quando, na primeira vez que encontramos, vocês e suas colegas de classe, Mariana, animadas pediram para que eu fizesse um estrogonofe em minha casa, quando eu ainda morava em Ouro Preto. Sei dos meus dotes culinários e espero algum dia, quem sabe, poder cumprir com o prometido. Começo essa carta assim, relembrando e tecendo aqueles nossos poucos, mas profundos encontros, muito além de encontros físicos, mas momentos que eu verdadeiramente experienciei. Depois das entrevistas, veio a pandemia e não pudemos mais nos encontrar nos corredores da escola. Eu até me mudei de cidade e não tive a oportunidade de contar. Confesso que gostaria muito de ter revisto vocês outras vezes. Eu tenho a sensação que, nesse meio tempo, as coisas ficaram perdidas, um pouco sem esperança, e por isso gostaria de iniciar um diálogo com vocês através dessa carta, principalmente sobre algumas questões que estiveram presentes nos momentos sensíveis de reflexão, aprendizado e indignação, para juntas pensarmos e compreendermos melhor o processo da pesquisa pela qual fomos conectadas. A pesquisa que teve o intuito analisar os desdobramentos do desastre do rompimento da barragem de Fundão, em 2015, considerado o maior desastre socioambiental no Brasil. Nesse papel, gostaria de dizer algumas coisas a vocês, Rafaela e Clara, sobre o que eu percebi, aprendi e exercitei, principalmente com vocês. Primeiro, gostaria de dizer que são reverberações dos nossos encontros e questões subjetivas que me mobilizaram, que me reconstruíram e me reconstroem em diversos aspectos. Por isso, convido vocês a continuar nossa troca de correspondências. Nesse processo tão intenso de vivência, estudando os desdobramentos do rompimento e no encontro com vocês, refleti sobre as desigualdades da sociedade que vivemos. Pensando a partir das nossas trocas, veio ainda com mais força para mim. Ouvir, através de suas próprias vozes, como foram tais momentos, os sonhos interrompidos, o preconceito que sofreram, os desafios que enfrentaram para continuar nos estudos e os modos que encontraram de ir reconstruindo suas vidas a partir do desastre que ainda persiste, me fez pensar muito na sociedade que construímos e que estamos construindo. Para tentar compreender o sofrimento relatado por vocês, foi necessário mergulhar nas narrativas e na subjetividade de cada uma. Foi o que me fez enxergar a dimensão do desastre em uma escala individual. Nesse ponto, vocês me ensinaram, enquanto pesquisadora, a sempre lembrar e a observar as singularidades de cada ser humano. Além disso, presenciei muitos desafios e conflitos. Um dos primeiros, e que me toca até hoje, foi a tentativa de refletir e compreender o lugar da qual partia minha fala diante de um contexto tão sensível. Foi nessa busca que entendi que ser pesquisadora é, principalmente, ser profissional da escuta. A complexidade de tudo isso
somou ao compreender que vocês eram apenas crianças que estavam em horário escolar quando vivenciaram o rompimento. Esse fato me remeteu à diversidade de situações inseridas no cotidiano de muitas crianças, quando são obrigadas a vivenciar situações de risco e vulnerabilidade. Foi assim que, também enquanto professora, percebi que os corpos das educandas e dos educandos exigem ser pensados como síntese do tensionamento dos processos entre humanização e desumanização. Crianças, adolescentes e jovens que chegam às escolas em vidas ameaçadas. A desumanização que suas infâncias foram submetidas no desastre-crime denota a fragilidade do reconhecimento de crianças e jovens como sujeitos de direito. É importante lembrar que os obstáculos e os contratempos do viver transpõem os muros das escolas, face às adversidades do cotidiano no qual insere as crianças e jovens. Escutar vocês, Rafaela e Clara, me fez compreender como as diferentes trajetórias escolares marcam as desigualdades das realidades sociais, das diversas e dos diversos jovens que compõem o universo escolar. Realidades estas que às vezes estão tão distante de nós, professoras. Como essas situações podem ficar de fora da escola? Na minha concepção, os processos desumanizantes deveriam nos conduzir a refletir sobre o lugar que a escola tem ocupado na nossa sociedade. Os desastres deveriam interrogar as instituições escolares sobre as condições e situações de risco e vulnerabilidades extremas que muitos e muitas estudantes têm vivenciado. A educação como prática da liberdade, afirmada no anseio de justiça e de luta pela democracia, é uma importante estratégia de recuperação da humanidade roubada. Rafaela e Clara, suas narrativas interrogam a escola e exigem outros paradigmas no campo educacional, para principalmente resistir às ameaças que rondam as vidas de tantas e de tantos jovens como vocês. Caminhar com vocês me fez e me faz pensar sobre tantas coisas. E o que eu estou tentando dizer aqui e pensar com vocês, a partir das suas vivências tão extremas, é que elas me levam a buscar caminhos para tornar minha prática profissional e de vida em práticas humanizadas, um caminho a ser trilhado coletivamente. Um professor que me inspirou muito nos estudos, parte da pesquisa que vocês participaram, foi o Jorge La Roça. Ele diz sobre a capacidade de formação ou de transformação que a experiência traz consigo. Para ele, a experiência como um saber seria a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque. Requer um gesto de interrupção. Parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar. Pensar mais devagar, olhar mais devagar e escutar mais devagar. Parar para sentir, sentir mais devagar. Demorar-se nos detalhes, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, escutar os outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. Vocês me ajudaram a compreender, em sua essência prática, os verbos escutar, questionar, experienciar, lutar e reconstruir. Me fizeram enxergar a amplitude dos processos educativos e as importantes estratégias de aprendizagens na radicalidade que os contextos nos trazem. Nenhum livro me contou o que vocês me contaram, e poder ouvir vocês foram os momentos mais importantes do processo. Suas histórias de vida e a forma como relataram naqueles poucos encontros me marcaram muito.
Encontrar vocês em 2019 e no comecinho de 2020 me fez, em diversos momentos, revisitar a minha própria infância e adolescência. Ao falar das suas experiências, foi impossível não refletir sobre a minha própria experiência escolar. A minha trajetória me trouxe aonde estou agora e penso não ser diferente com muitas outras pessoas de diferentes realidades. Não é necessariamente sobre o lugar material, mas sobre a própria construção de vontades, escolhas, crenças, valores e saberes que me levaram de forma não linear ao encontro com vocês. É evidente que não é apenas a instituição escolar e a nossa trajetória dentro dela que nos fazem ser quem somos, mas também teremos que concordar com o espaço que ela pode vir a assumir na constituição de cada sujeito, como identifiquei na pesquisa a respeito da escola de vocês e a importância dela em suas trajetórias e para a comunidade. Penso no que você deve ter sentido, Clara, ao ver tanta destruição no nosso estado e no nosso país. Destruição relacionada com as fortes chuvas, mas que também sabemos as causas que potencializaram. Clara, esses seus relatos me fizeram pensar muito no sentimento de empatia, de se colocar no lugar de sofrimento do outro, quando te questionei o que te deixava triste. Rafa, eu me vi diversas vezes em sua paixão pelo futebol e também na sua timidez, Clara, no interesse pelo aprendizado através dos filmes, nas brincadeiras, no jeito adolescente de se expressar. Gostaria de contar para vocês que hoje eu sou mestre em educação. Também tenho atuado em projetos de pesquisa e extensão junto com professoras ao longo da bacia do Rio Doce e com as comunidades atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão. Além disso, sou professora de Sociologia na Rede Estadual de Educação de Minas Gerais. Também gostaria de saber como vocês estão, como vocês têm vivenciado a escola, como vai a família e principalmente as avós, tanto relatado por vocês como a fortaleza do lar. Se vocês conseguiram se adaptar à nova série, Clara, se você tem frequentado a escolinha de futebol, Rafaela, e se seus sonhos permanecem os mesmos, ou quais são os novos. Me contem como tem sido a vida e quais são as expectativas para o futuro de vocês no novo lar, no campo, no reassentamento. Muitas vezes, nesse processo da pesquisa sobre o desastre-crime, tentei segurar as lágrimas que pareciam vir da garganta e que me engasgavam como uma sensação de um grito preso, entalado, principalmente ao escutar de vocês, duas meninas de cerca de 13 anos. E por isso, nessa carta, eu agradeço a confiança, o carinho, o conhecimento produzido por nós todas e a abertura em colaborar com a pesquisa e me permitir adentrar em momentos tão difíceis de suas vidas. Reitero o convite para continuar a nossa troca de correspondências. E por fim, também gostaria de dizer do meu desejo para o agora e o futuro de vocês, que sempre busquem o conhecimento, que as famílias de vocês permaneçam sempre unidas, que sejam fortes e tenham coragem, mesmo que em tempos difíceis. Aqui termino enviando um grande abraço cheio de afeto e respeito. Com carinho, B. Avante, professoras, vocês não estão sós. Mineração degrada a mãe terra, expulsa o povo, vai embora a tradição. O nosso lema, o grito que sai do peito, mineração, aqui não. O
que sai do peito, mineração, aqui não. Se a gente preservar, nossa serra viverá. se a gente preservar, Nossa serra viverá. se todo mundo lutar, Nossa serra viverá. se a gente se ajuntar, Nossa serra